Nós vamos seguir falando da tensão na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Vamos conversar agora com a professora do curso de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Maiota. Tudo bem, professora? Bom dia. Oi, Colombo, bom dia. Sempre uma alegria estar com vocês aqui na CNN Brasil. Alegria nossa, professora. A senhora ouviu agora a Flávia dizendo que há uma aposta de que a saída diplomática ainda é muito mais provável do que um confronto militar. A senhora concorda com essa avaliação? Olha, Colombo, até esse momento, sim. Nós não estamos falando em um conflito, porque de fato não aconteceu qualquer movimentação, incursão, ou que a gente em relações internacionais chama em inglês de boots on the ground, né? Então não houve esse movimento, embora a tensão esteja em franca escalada. Existem alguns elementos que favorecem a via diplomática, então não só essas reuniões de cúpula das lideranças, como é o caso de Macron e outros que estão se mobilizando nesse sentido, como também outros fatores bem objetivos, né? Então, por exemplo, nós sabemos que caso exista essa invasão, esse conflito, vai haver uma consequência até do ponto de vista energético na região. A Rússia é provedora de boa parte do gás que abastece a Europa. Além disso, há uma instabilidade gerada em relação aos preços do petróleo também, que já não são exatamente controlados no momento, né? A gente está acompanhando a alta inflacionária em vários países, puxado pelos combustíveis. Então, existem questões de ordem prática, até econômicas, que colocam esses atores numa mesa de negociação tentando a saída diplomática. Além disso, como também foi citado anteriormente pela correspondente, vários desses países estão em anos eleitorais. Estados Unidos passa por eleições legislativas, a França agora em abril, a China passa por eleições também. Então há um efeito doméstico em alguns casos para tentar conter um eventual conflito concreto, porque isso teria reverberação do ponto de vista político. Então eu diria que o conflito ele é iminente, ele é possível. Hoje já se fala, né, em uma escalada de número de militares, os satélites mostrando, como você bem disse. A gente começou o ano com cerca de 100 mil soldados russos na fronteira. Hoje já existe uma discussão desse número em torno de 170 mil, além de toda a ajuda militar que já foi enviada por vários aliados da OTAN. Então não dá para descartar a possibilidade de um conflito, ele é uma possibilidade real, mas como eu disse, existem fatores puxando isso de volta para a mesa da negociação, tentando obter uma saída na diplomacia, Colombo. Professora, os Estados Unidos tratam como iminente uma invasão russa à Ucrânia. Aliás, final da semana passada, chegaram a divulgar a descoberta de um suposto vídeo produzido pela Rússia, insinuando ou demonstrando um falso ataque partindo da Ucrânia ao território russo para justificar uma contrapartida, ou seja, uma farsa dos russos para justificar a invasão à Ucrânia. Já a Rússia diz que está quieta no canto dela e que os Estados Unidos e a OTAN estão avançando em direção à sua fronteira, tentando atrair para a aliança, por exemplo, a Ucrânia, e há um acerto, não um acordo assinado entre eles, mas um acerto já feito há muitos anos de que há um limite a ser respeitado. Também há uma guerra de narrativas a essa altura aqui do campeonato, né? Todo mundo tem razão a essa altura aqui? Alguém está forçando mais a mão? Olha, Colombo, você bem definiu, né? As guerras em geral, elas não são apenas as guerras reais, aquelas que acontecem em campo, elas também são guerras de ideias, guerras de narrativas. Nesse caso, inclusive, a iminência do conflito, a gente pode perceber, varia a depender de quem a gente consulta, né? Os americanos, pelo seu assessor Jake Sullivan, falam numa guerra iminente, os russos tentam desconversar, os ucranianos, inclusive, tentam dizer que há um certo exagero, que o clima não é esse, cada um, claro, defendendo a agenda que lhe é mais conveniente. Eu diria que, assim como as narrativas, né, é difícil assumir em relações internacionais que existam mocinhos ou vilões. É como se todo mundo tivesse razão e, ao mesmo tempo, ninguém tivesse razão sobre nada. Os russos, com razão, se incomodam com o avanço ocidental para próximo das suas fronteiras e, obviamente, querem manter uma certa hegemonia, um certo controle ou, no mínimo, dependência do que no passado eram os países membros ali da União Soviética, que faziam parte do satélite soviético. Então, sob o olhar
russo, eles estão salvaguardando uma certa dominância dentro de uma região geopolítica do mundo que lhes é conveniente, que lhes é interessante. Por outro lado, o Ocidente e também a Ucrânia, assim como alguns desses países, reconhece que na medida em que eles são todos independentes, soberanos, autônomos, eles têm condições e o direito de fazer parceria com quem bem entender, inclusive com a OTAN. Então, do ponto de vista ocidental, o Ocidente e esses países estão exercendo o seu direito de associação na medida em que nenhum deles deve satisfações a Moscou. Portanto, também tem razão dessa perspectiva da não intervenção. Só que tudo é sempre entremeado por uma série de interesses políticos, como a gente sabe. Então, no limite, todas as narrativas têm uma razão de ser, mas muitos desses interesses é que acabam atrapalhando as negociações, inclusive os interesses eleitorais em alguma medida, né? Eu acho que é isso que atrapalha um pouco a compreensão, Colombo. Professora, eu queria saber da senhora também o seguinte: o presidente Joe Biden tem enfrentado um momento difícil do ponto de vista interno, não é? E a senhora sabe melhor do que qualquer um de nós aqui que, invariavelmente, quando um presidente norte-americano enfrenta problemas de popularidade, há a tentativa de encontrar a perspectiva, pelo menos, de algum conflito internacional para ver se isso também ajuda a recuperar a popularidade do presidente. Então, eu queria saber da senhora, mas daqui a pouquinho, depois de um intervalo bem rápido, eu queria pedir para a senhora fazer a gentileza de aguardar um pouquinho, se esse ambiente de perspectiva de guerra facilita a vida de Joe Biden dentro dos Estados Unidos. Mas vou pedir um minutinho para a senhora, a gente vai fazer um intervalo ligeiro e volta já. 10 horas da manhã, o novo dia já está de volta. Quero agradecer à professora Fernanda Manhota por ter nos aguardado. Professora, então queria saber da senhora se esse ambiente, essa perspectiva de um confronto, mesmo que ele não venha a se concretizar, se ele é interessante nesse momento de dificuldade interna e proximidade de eleição legislativa para o presidente Biden. Olha, Colombo, não me parece que tenha sido originalmente desejo do governo americano partir por esse caminho. Aliás, ao contrário, eu tenho tido a sensação que o governo americano é muito mais reativo, muito mais passivo ao que tem acontecido na região, né, entre a Rússia e a Ucrânia, do que exatamente um ditador dessa agenda. Até porque, se nós pararmos para olhar para o que era uma prioridade de política externa do Biden e a agenda que ele vinha defendendo, os temas eram, aliás, bem diferentes desse que a gente tem acompanhado agora. O governo americano teve que se adaptar, teve que responder de alguma maneira a movimentos que ele próprio não escolheu. Então, eu diria que talvez não tenha sido forjado pelo governo americano esse contexto. Acho que não era favorável e nem desejoso para o governo Biden naquele momento. Só que, claro, as potências não podem se furtar a acontecimentos no mundo e os Estados Unidos acabam sendo cobrados a responder. Portanto, eles estão respondendo e, evidentemente, assumindo o papel de um policial malvado, né? Os europeus fazendo o lado da negociação, os bons policiais, como a gente costuma brincar, e os americanos mantendo a agressividade mais em alta. Por outro lado, os desdobramentos disso é que nos dirão se esses movimentos acabaram sendo oportunos ou não para o Biden. Ele tem muitas dificuldades em política doméstica, como você disse, né, com os números da pandemia, as questões ligadas à inflação, uma série de cobranças sobre as dificuldades de aprovar alguns projetos. E ele também teve baixas importantes em política externa, principalmente na já comentada, atabalhoada saída do Afeganistão, que rendeu uma queda de popularidade horrorosa para ele. Então, desde a última semana, o governo americano tem tentado mobilizar esse discurso da Rússia, também a morte do líder do Estado Islâmico, para tentar imputar isso como sendo ganhos ou elementos positivos de exercício da liderança americana. Então, em resumo, me parece que não era algo que os americanos procuravam. Eles não desejavam que essa agenda fosse uma agenda assumida como prioritária. Mas na medida em que isso aconteceu, eles vão tentando reverter essa narrativa a seu favor. Se vai dar certo, eu ainda não sei dizer, porque vai depender de como esse desfecho vai ocorrer. Pode ser
que os americanos consigam, na via negociada, dissipar o conflito e o Biden saia fortalecido disso, mas, de novo, podemos assistir um desastre diplomático e aí uma incursão militar, o que vai enfraquecer ainda mais o governo americano e vai dar a sensação de que o Joe Biden e os aliados europeus não dão conta de manter a estabilidade do mundo. Colombo. Professor, uma última pergunta rápida. Hoje tem reunião do presidente da França com Vladimir Putin em Moscou. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a perspectiva dessa reunião e sobre o papel da Alemanha também, sob nova gestão, com o primeiro-ministro Olaf Scholz agora, tentando também acalmar ânimos, muito reticente à possibilidade de um conflito na Europa. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel dessas duas potências europeias, França e Alemanha, nesse processo de tentativa de pacificação da crise. Perfeito, Colombo. Olha, isso tem a ver com a posição e a própria gama de interesses estratégicos envolvidos de cada país. Os aliados europeus, americanos, eles têm em comum, evidentemente, alguns interesses, mas eles não partilham do mesmo senso de urgência e nem podem assumir os mesmos riscos. Os americanos, eles, de certa forma, por isso até assumem essa função daqueles que mordem, enquanto os europeus têm sido aqueles que assopram. A gente vê, principalmente França e Alemanha mobilizadas, com muito mais cuidado em relação a essa eventual invasão, porque eles sabem que as consequências imediatas são terríveis, são complicadas, não só em termos de segurança mais imediata, né, mas também considerando as consequências indiretas. Então, ondas migratórias, a questão das ameaças cibernéticas, que já tem aparecido como uma preocupação, principalmente na Alemanha e na França. Além disso, como eu disse anteriormente, a questão do abastecimento energético. Existem várias questões aí ligadas à dimensão geopolítica que colocam essas duas principais potências europeias como protagonistas da tentativa de desescalar o conflito. Então, sem falar das eleições que a gente já comentou aqui, que acontecem principalmente na França. Então, eu diria que nós estamos tendo aí uma certa divisão de papéis entre os aliados, até porque o que eles têm a perder em cada caso é bem diferente, viu, Colombo? Fernanda Manhota, professora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Colombo, sempre um prazer.